A verdade sobre Nicolás de la Cruz no Flamengo e Renato Augusto pode pintar no Fluminense. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece esses dois assuntos e fala também sobre Endrick, astro do Palmeiras, futuro jogador do Real Madrid. Quanto é que ele ganha? Você vai se surpreender, imagino que negativamente. Bora falar sobre Luciano, que não comemorou o gol contra o Cruzeiro. Ele tá na bronca com o Dorival, com a torcida, com a diretoria. Você vai entender melhor essa situação. Preciso contar também sobre o futuro de Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro, artilheiro da Raposa na temporada. Tem sondagens de dois clubes da Série A. Falo sobre as últimas do mercado, tentativa do Atlético Mineiro em manter Bruno Fux e tudo mais que você precisa saber a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. 500% de bônus em cima do valor do seu depósito, isso sem contar que ela é uma casa 100% confiável. Você pode fazer apostas enquanto vê seu time jogar e dá para apostar em todas as modalidades esportivas no futebol nacional e internacional. Mas Nicola, tem jogo nessa sexta-feira? Tem sim, especialmente no exterior. Estou mostrando para vocês Campeonato Espanhol, Las Palmas e Atlético de Madrid. Vou de Atlético de Madrid. Campeonato Francês com PSG e Montpellier. Vou de PSG. Para completar, no Campeonato Italiano tem Bolonha e Lazio. Esse para mim é um jogo mais equilibrado. Estou indo de empate. Para você ter direito aos 500% de bônus da Win, como é que faz? Super simples. Você vai pegar o link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e vai usar o código NICOLAFUT500. Como eu estou mostrando na tela, ele vai te dar um bônus de 500% em cima do seu depósito. Depositou R$100, você passa a ter 500 para brincar com o bônus. Combinado? Qualquer dúvida, use o espaço para comentário e escreva. Bora começar o vídeo contando sobre as chances de título baseadas no GE. O Globo Esporte publicou os percentuais, as possibilidades de título depois da rodada que deu uma bela bagunçada no Campeonato Brasileiro. A previsão é de que o Botafogo hoje tem 60% de chances de se sagrar campeão, bem menos do que em outros tempos. Palmeiras aparece com 18%, Red Bull com 17%, Grêmio com apenas 2% e o Flamengo com 1%, ou seja, temos 3 times na briga. Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Você apostaria no título de quem? Usa o espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Nicolás de la Cruz. O GE trouxe a notícia de que o de la Cruz disse sim à oferta do Flamengo. Tenho contado sobre isso desde a metade do ano. O acordo verbal entre o jogador e Fla já existe há muito tempo. O ponto é como convencer o River Plate a mudar as condições do negócio. O que está pegando? Desde julho, Flamengo e De La Cruz haviam se acertado e o River Plate deixou claro que só liberaria o atleta mediante pagamento da multa rescisória. O Flamengo até topa pagar a multa, que é hoje de 16 milhões de dólares ou mais ou menos 80 milhões de reais. O que pega é que o River Plate exige o pagamento da multa de forma à vista, de forma integral, sem parcelamento. E o Flamengo alega que ninguém faz negócio no mundo fazendo pagamento à vista. Houve um encontro recente entre o De La Cruz e representantes do Flamengo para tentar estabelecer estratégias para que possa haver um negócio. De La Cruz e seu representante estão ajudando o Flamengo a encontrar alternativas para convencer o River Plate de que o negócio pode sair. Nicolás de la Cruz, titular absoluto do River Plate, outro dia marcou gol na vitória do Uruguai contra o Brasil em jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Atleta de 27 anos que foi sondado pelo Botafogo na metade da temporada e recebeu consulta do Palmeiras. Botafogo e Palmeiras já disseram que não vão pagar esses 16 milhões de dólares. O Fla aparece sozinho nessa disputa. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que quer a manutenção de Bruno Fux para 2024, mas não pretende comprá-lo do CSKA. O zagueiro de 26 anos de idade, está emprestado ao Atlético até o fim dessa temporada. E a opção de compra está estipulada em contrato em 5 milhões de euros ou 26 milhões de reais. O Atlético alega não ter essa grana, acha um investimento muito alto por um zagueiro e está tentando convencer o CSKA, por meio dos empresários do jogador, a estender esse contrato de empréstimo por mais um ano. Bruno Fux tem vínculo com o CSKA até junho de 2025. Certamente, para que ele fosse emprestado por mais um ano, haveria a necessidade da prorrogação do vínculo na Rússia. Jogador que custou 8 milhões de euros para o CSKA quando o comprou do Internacional e que jogou muito pouco na Rússia, foram só 18 partidas. Última informação importante. A cláusula de guerra, por conta do conflito que existe entre Rússia e Ucrânia, pode ser determinante para a extensão desse contrato por empréstimo de mais uma temporada. Hora de falar sobre Bruno Rodrigues.
O atacante, que é artilheiro do Cruzeiro em 2023, são 10 gols marcados, foi sondado por 2 clubes brasileiros da Série A. Não sei o nome dos times, mas recebi essa informação de que 2 times grandes veem o Bruno Rodrigues como uma boa opção para a próxima temporada. Jogador que pertence ao Tombense, está emprestado ao Cruzeiro até 31 de dezembro. O Cruzeiro já tentou comprá-lo, mas ofereceu a aquisição de só 15%. Tombense e Santa Cruz de Natal, que dividem 66% dos direitos econômicos, querem vender uma parcela maior para ter acesso a mais dinheiro. O Cruzeiro não parece muito disposto a fazer um investimento alto e, diante desse cenário, hoje, que dá para imaginar é, no fim da temporada, o Bruno Rodrigues voltando ao Tombense e abrindo as portas para negociar com outros clubes, inclusive do Brasil, entre eles esses 2 times de primeira divisão. Bruno é um atacante de velocidade, que tem bastante faro de gol, embora não viva o melhor momento da carreira, ele jogou muito mais no primeiro semestre do que no segundo. Foi procurado pelo Al Taun da Arábia Saudita, o time saudita chegou a oferecer 4 milhões de euros ou 21 milhões de reais na oportunidade. O Tombense e o pessoal do Santa Cruz de Natal, que detém os direitos federativos, optaram por mantê-lo no Cruzeiro. Hoje, Bruno Rodrigues ganha 300 mil reais por mês, valor considerado baixo diante do que se paga para atacantes que fazem sucesso no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre salário do Endrick, que destruiu o jogo contra o Botafogo. Foram 2 gols e participação direta num terceiro. O moleque pôs a bola debaixo do braço e resolveu quando o Palmeiras vivia enorme dificuldade, havia tomado 3-0 no primeiro tempo. Jogador vendido para o Real Madrid por 72 milhões de euros e que acaba de garantir ao Verdão mais 2,5 milhões de euros. Já foram 5 milhões apenas em bônus, 5 milhões de euros apenas em bônus, mais ou menos 26 milhões de reais, graças aos 10 gols marcados. Você sabe que a cada 5 gols dele o Palmeiras embolsa 2,5 milhões de euros. Pois bem, queria contar para vocês que apesar de todos esses números astronômicos, o Endrick segue ganhando um salário bem baixo, especialmente se comparado à realidade do futebol nacional. O Endrick fatura 100 mil reais por mês. O acordo fechado entre ele e o Palmeiras previa pagamento no primeiro ano de contrato de 90 mil reais, 100 mil no segundo e 120 mil no terceiro. Ele nem vai estar para cumprir o terceiro ano de contrato. Todo mundo sabe que a partir de julho, quando iniciaria o terceiro ano de contrato profissional, o Endrick já estará no Real Madrid. Inclusive na Espanha já disseram que estão guardando a camisa 9 para ele. 100 mil reais mensais para o Endrick. Como é que fica essa realidade na comparação com outros atletas do elenco? Hoje, o jogador da base do Palmeiras, revelado nas categorias menores e que pertence ao principal com o maior salário, é o Gabriel Menino, 150 mil reais por mês. E aí, só para vocês entenderem como os atletas da base custam pouco e são um excelente negócio, vale a lembrança de que o Dudu, que está machucado e só volta a jogar na metade do ano que vem, ganha 2 milhões e 100 mil reais mensais. Isso equivale a dizer que o Endrick precisaria de quase 2 anos para receber o que o Dudu ganha em um mês. Mas o Endrick também não pode reclamar, ganha uma fortuna do Real Madrid na transferência para o clube espanhol e ainda tem direito a patrocínios. Enfim, as coisas estão boas para o Endrick e vão se tornar ainda melhores quando ele se transferir para o clube espanhol. Bora falar agora sobre Renato Augusto no Fluminense. Essa informação foi divulgada nas últimas horas pelo Samir Carvalho, que cobre o Corinthians e tem um canal no YouTube. Samir contou que pessoas do Fluminense demonstraram a intenção de contratar um meio atacante cujo vínculo termina com o Corinthians em 31 de dezembro e até agora não houve renovação de contrato. Já contei para vocês, baseado numa declaração recente do Renato, que essa situação de não renovação tem incomodado o jogador. Renato alega que gostaria de ter sido procurado pelo Corinthians para discutir o futuro. Ainda sobre essa informação do Samir Carvalho, vale a lembrança de que recentemente Renato Augusto deu uma entrevista à revista Placar afirmando que quer se tornar técnico no futuro não muito distante e pretende trabalhar como estagiário do Fernando Diniz porque gosta das ideias de trabalho do Diniz, ele quer entender um pouquinho melhor do funcionamento. Então já há, por parte do Renato, uma boa intenção em relação ao Fernando Diniz, que é técnico do Flu. Ninguém no Fluminense, nem ninguém no Corinthians confirma essas tratativas, mas aí só para resgatar uma história que eu contei para vocês há coisa de um mês, conversei com o staff do Renato e uma pessoa próxima ao Renato havia afirmado na época que um clube do Brasil e um clube dos Estados Unidos tinham interesse em contratá-lo. Eu não sei se era o Fluminense, mas agora, diante da informação do Samir, uma coisa pode até casar com a outra. Você, torcedor corintiano, se preocupa com a possibilidade de o Renato ir para o Flu? Acha que não, que ele vai acabar ficando? Use o espaço para comentar, estou curioso para saber o que você pensa, beleza? Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Luciano, autor do gol que valeu a vitória do São Paulo contra o Cruzeiro na noite dessa quinta-feira, em jogo do Brasileiro,
Partida com 50 mil torcedores e mais de 3 milhões de reais de receita. Parabéns ao torcedor tricolor. Mesmo uma partida em que vale pouco, São Paulo brigando só para não cair, e agora com a vitória são 42 pontos conquistados, a meta praticamente alcançada, o torcedor se fez presente, excelente público. Pois bem, o jogo parecia caminhar para o 0 a 0 até que o Alisson fez um cruzamento da esquerda, o Luciano fez de cabeça e definiu o placar de 1 a 0 a favor do tricolor. O que chamou a atenção é que o Luciano não comemorou o gol. E aí uma série de hipóteses foram levantadas, primeiro de que ele está bravo com o Dorival Júnior por conta da condição de reserva, depois por conta das notícias, entre elas uma que eu divulguei aqui, de que o São Paulo topa negociá-lo para a próxima temporada. O Luciano tem contrato com o tricolor até dezembro de 2024 e até agora o São Paulo não o procurou para renovar. Dorival foi perguntado sobre o tema, até porque o Luciano não quis dar entrevista pós-jogo. Dorival disse o seguinte sobre a questão do Luciano: nós entramos com uma equipe no domingo e o Luciano era titular e jogou quase toda a partida. Contra o Cruzeiro, entramos com o Rames. São jogadores com a mesma função. O Luciano é um jogador importante pra gente. Pra mim, ele é titular da equipe e um jogador importante. Fecha aspas. Ou seja, o Dorival tentou minimizar qualquer possibilidade de treta com o atacante, que é o vice-artilheiro na temporada, só atrás do Caleri. Existe a chance até dele ultrapassar o Caleri, já que o argentino só volta a jogar em 2024. Dorival também foi perguntado na entrevista coletiva sobre Luiz Gustavo, que está praticamente fechado, detalhes burocráticos separam o anúncio. Dorival saiu pela tangente respondendo o seguinte, abre aspas, sobre contratações é a diretoria que vai se posicionar. Estou começando a conversar sobre alguns nomes a partir do momento em que assinar o contrato, aí vou falar alguma coisa, fecha aspas. E você? Que pensa sobre a falta de comemoração do Luciano e a respeito de Luiz Gustavo, bom reforço? Use espaço para comentário, deixa like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. A gente volta à tarde. Abraço, tchau!